Seu livro terá cenas de luta e batalhas para prender e animar o leitor durante a leitura? E se eu te disser que se você descrever da maneira errada, essas cenas podem cortar o barato da leitura, quebrar o ritmo do livro e fazer o leitor deixar a história de lado? Melhor cuidar então, né? Por isso, nesse vídeo vou te mostrar 7 dicas para você ter cenas de luta melhores e fazer com que elas contribuam com a história. Vamos lá! Que tal ser um escritor publicado e ter um público leitor que te acompanhe e aguarda pelas suas histórias? Legal isso, né? Mas para ter esse reconhecimento, não basta apenas escrever a sua história. Você precisa ir além e conhecer o que o público busca e como alcançar essas pessoas. E é para isso que existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele você vê diversas estratégias para melhorar a sua escrita, desde o nascimento da ideia até o momento que você irá conquistar os seus leitores em busca de uma carreira sólida no mercado editorial. Você ganha acesso ao curso durante 2 anos, tem 15 dias de garantia para cancelar a compra e a possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e alcance a próxima fase da sua carreira literária. E aí, Teller, Mauro Plachina aqui, tudo bem? O livro que você está escrevendo é cheio de ação e aventura e você vai precisar narrar cenas de lutas ou batalhas entre diferentes personagens e grupos? Bom, se você está aqui, provavelmente esse é o caso. E você já parou para pensar como elas podem ser escritas na sua história? Me conta uma coisa, quando você pensa em batalhas, o que vem primeiro à mente? Cenas escritas ou visuais? Provavelmente visuais, né? Hoje temos tanto acesso a conteúdos audiovisuais que é fácil ter um estoque de cenas de lutas em nossas mentes. E você pode se deixar levar por essas lembranças e, na hora de escrever, focar nos movimentos e descrições do que ocorre. Mas, na verdade, não é só isso que se deve mostrar em uma cena de luta. Afinal, você quer uma cena que não canse quem lê e que seja marcante e passe a real sensação do que personagens sentem e do que a batalha realmente significa para ambos os lados. Apesar disso, muitas cenas de luta acabam focando demais nas minúcias da descrição da ação e acabam deixando muito superficial as lutas e diminuem o ritmo da história como um todo. E desse jeito, você pode fazer com que o leitor perca interesse na cena, pulando algumas páginas ou até do livro como um todo. Além disso, você perde a oportunidade de desenvolver seus personagens e deixa de explorar o potencial da cena através de cenários, objetos e pessoas. Mas não tem problema, vamos ver 7 dicas de como você pode explorar o máximo da sua cena de luta e fazer com que ela seja memorável. Mas antes de irmos para as dicas, já curte aqui o vídeo e se inscreve no canal, assim você não perde nenhum conteúdo da Tellers e pode melhorar cada vez mais a sua escrita e ter uma carreira literária mais sólida. Com a tua inscrição feita, vamos para a primeira dica sobre escrita de cenas de luta. Enfatize emoções e desenvolvimento de personagens. Lutas são mais que golpes e uso de armas. Aproveite esse momento para mostrar o que as personagens sentem para gerar conexão com o leitor. Assim, você acaba tendo a possibilidade de apresentar facetas e características antes desconhecidas pelo público sobre a personagem. E isso pode auxiliar tanto na evolução da história quanto da personagem em questão. E nessa questão de apresentar sentimentos e características, não quero dizer apenas coisas boas, ok? Mostre as fraquezas e as dificuldades. Humanos são falhos, então quanto mais mostrarmos o lado humano das personagens, maior a conexão que você poderá gerar e, consequentemente, maior o engajamento do leitor. Lembre também que cada personagem age de maneira diferente a uma luta. Isso auxilia a marcar as características já conhecidas de cada personagem. Inclusive, isso pode ajudar na evolução da história e os acontecimentos da luta podem gerar vínculos e subtramas em personagens exatamente pela maneira como cada uma lida com o ocorrido. Assim, trabalhe bem os sentimentos e o desenvolvimento das personagens. Certamente você ganhará muito na sua cena de luta. A segunda dica é explorar o cenário e a influência na batalha. Você já parou para pensar na quantidade de produtos perigosos que estão ao nosso alcance em nossas casas? Álcool,
óleos, acetona e até mesmo substâncias menos chamativas como o açúcar. Pois é, isso mesmo. Partículas de açúcar, principalmente suspensas no ar, podem pegar fogo e levar a uma reação em cadeia que leva a uma explosão. E é esse tipo de detalhe que pode fazer você criar cenas inusitadas e aproveitar o máximo do cenário e até do conhecimento da personagem sobre esses detalhes do mundo. Mas claro que você não precisa ir tão longe e pensar em situações inusitadas como essa do açúcar que eu falei. Você pode pensar coisas menores, como o vidro quebrado no chão e uma personagem caindo nos estilhaços e cortando as mãos, por exemplo. São esses detalhes que fazem o leitor sentir a cena e talvez até imaginar uma situação semelhante pela qual tenha passado. E por falar em imaginar uma situação semelhante, a próxima dica tem muita relação com essa anterior sobre explorar o cenário. A dica é ser realista. Com ser realista, o importante é você se ater a detalhes que façam sentido com a história e com o mundo que ela se passa. Além de respeitar as regras do mundo, pesquise bastante sobre como você quer criar as suas lutas. Se você quer escrever cenas com armas de fogo, pesquise sobre elas e quão fatais elas podem ser. Pesquise sobre artes marciais para cenas de combate corporal. Isso te ajudará a definir os acontecimentos e o impacto de cada golpe durante a cena. Caso as batalhas tenham personagens com peculiaridades como super força, magias ou poderes de alguma forma, tenha em mente como você criou essas características. Assim, você poderá criar batalhas que façam sentido dentro da realidade da história e nada parecerá um Deus Ex Machina, que é um problema clássico em cenas de batalha. Se você não lembra, Deus Ex Machina é um recurso narrativo que faz com que uma ajuda personagem surja do nada e resolva o conflito no qual ela está. Esse recurso surgiu lá nos teatros gregos, quando os deuses ajudavam os heróis em suas batalhas, realmente sendo intervenções divinas a seu favor. O ator que personificava o deus era erguido por uma máquina com um guindaste e surgia no palco. Daí a expressão Deus Ex Machina, ou seja, Deus surgido da máquina. Com esse detalhe extra, vamos agora para a quarta dica sobre cenas de lutas. Use todos os sentidos. Uma luta não é apenas um apanhado de golpes e reflexos, mas há cheiros, gostos e sensações. Traga essas informações de forma pensada e direta e torne sua luta um momento visceral para que o leitor não se esqueça daquele momento. Inclusive, trabalhando esses sentidos, você acaba entrando na dica 2, que foi explorar o cenário. Locais diferentes trazem sensações diferentes. Lutar em uma padaria, no meio da rua ou dentro de um supermercado trazem cheiros, texturas e sensações totalmente diferentes. Use-as a seu favor para trazer mais detalhes que façam com que o leitor realmente se sinta parte da cena. Além de pensar nas sensações que o ambiente oferece, mostre o que as suas personagens sentem. Mas não apenas diga o que elas estão sentindo, mas mostre essa sensação. Mostre o gosto, os cheiros, o tato. Tudo isso faz com que o leitor entre ainda mais na sua cena e na experiência que a personagem está tendo. Com isso visto, vamos agora para a quinta dica. E nela podemos voltar um pouco ao que eu falei lá no início do vídeo sobre pensar cenas de luta de forma visual. Isso acontece pela quantidade de filmes e séries que vemos por aí, mas isso não é de todo ruim, pois pode ajudar na hora da sua escrita. Assim, a quinta dica é trabalhar o ponto de vista. A perspectiva de uma cena pode alterar completamente como ela acontece e é imaginada pelo leitor. No cinema, a câmera altera em diversos ângulos e pontos de vista para valorizar os detalhes. Na literatura, não podemos fazer essa mudança abrupta de ponto de vista como o cinema faz, senão deixaríamos nosso leitor sem entender nada. Apesar disso, você ainda pode utilizar a forma como a sua história é contada para trabalhar as cenas de luta. Minha sugestão é que você reflita sobre isso antes de escrever. Mudar o ponto de vista durante a história é algo incomum e contraindicado se for para apenas uma cena, como no caso de uma cena de luta. Então, se você sabe que a sua história terá muitas cenas desse tipo, analise qual o melhor ponto de vista para utilizar.
Uma história em primeira pessoa terá lutas mais focadas na personagem que conta a história. Ou ela participará dessas batalhas, ou ela contará o que está vendo e sentindo enquanto outros participam. Já uma história em terceira pessoa pode se dar ao luxo de contar tudo da mesma maneira, seja levando sentimentos e detalhes internos em um narrador onisciente, ou apenas o que o narrador vê, mas sem detalhes introspectivos, como acontece no narrador observador. Entender o narrador e o ponto de vista fará com que as suas cenas de luta mudem radicalmente. Então, se quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, pode acessar esse vídeo aqui do canal, onde trato especificamente sobre esse tema. Você pode acessá-lo pelo card aqui em cima. Mas fora esses detalhes como descrições, personagens e pontos de vista, há uma coisa essencial em toda cena de luta que não deve ser ignorada na hora da escrita. Essa é a nossa dica 6. Escreva lutas que levem a história adiante. Antes de escrever essas cenas, você deve decidir quão relevante elas são. As cenas de luta têm um grande potencial para diminuir o ritmo da história. Então, caso ela não tenha um papel fundamental na história, a exclua do livro. Traga cenas que revelem personagens ou auxiliem no desenvolvimento de um, que aprofundem a relação em um grupo ou que tragam consequências para a trama. Assim que você pensar em uma batalha no decorrer da história, se pergunte o motivo pelo qual ela está ali. O que será retirado daquela cena para auxiliar no desenvolvimento da trama? Se você chegar à conclusão que essa cena está ali apenas pelo entretenimento, com certeza você deverá tirá-la. Afinal, diferente do cinema, onde lutas e explosões geram adrenalina e criam uma ansiedade pelo que está por vir, na literatura, as cenas de luta tendem a diminuir o ritmo da história. Assim, caso você não entregue algo a mais para a trama, provavelmente seu leitor irá pular páginas ou deixar o livro de lado. E isso nos leva para a 7ª dica do vídeo. Cuide o ritmo da história. Lutas são eventos rápidos, então na literatura você não pode perder tempo e páginas em seu desenvolvimento. Descrever todos os detalhes pode fazer com que o leitor crie a cena em minúcias, mas também pode fazê-lo perder interesse na história, já que o ritmo se perdeu. Então, trabalhe o ritmo com frases curtas, misture ação e diálogo, fale do pensamento e sentimento da personagem, mas não em detalhes, e mantenha a luta curta e essencial. E aí, preparado para escrever suas lutas de uma forma muito melhor e mais direta? Me conta aqui nos comentários como elas vão se relacionar com a trama e levá-la adiante. E caso você queira conversar ainda mais sobre criação de histórias, conheça o curso de escrita literária da Tellers. Acesse pelo link aqui no card ou na descrição do vídeo. E se quiser saber mais sobre criação de cenas, dê uma olhada nesse vídeo aqui do canal para te ajudar não só em cenas de lutas, mas em todas. Uma ótima escrita para ti e até o próximo vídeo. Até mais!